Amém? Agora é o seu momento de dizimar, de ofertar na casa do Senhor. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, agora você tem liberdade, em nome de Jesus. Amém? Quem que ficou hoje de... Acho que a Sueli está vindo. Aqui em Deuteronômio 28... A palavra do Senhor diz o seguinte, Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, sua cesta, sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Amém? Então, se nós obedecermos o Senhor, nós vamos ser abençoados em todas as áreas da nossa vida. E hoje, eu digo que a maior bênção que nós carecemos nos dias de hoje é a saúde. Né? Muita gente está carecendo de saúde. Às vezes tem tanto dinheiro, mas não tem saúde. Então, essa é uma das bênçãos que nós devemos realmente buscar do Senhor. Buscar saúde, que Ele nos dê saúde. Né? Aqui em Provérbios 8, diz assim que se nós temermos o Senhor, Ele dá saúde para os nossos ossos. Por que para os ossos? Porque é os ossos que sustentam a carne do corpo. Você já imaginou um corpo sem osso? Fica só ali, tudo molengo, sem carne, não é verdade? Então, o osso é que sustenta o nosso corpo. E o Senhor dá saúde para os nossos ossos, para a gente ficar firme. Então, a maior bênção que nós carecemos nos dias de hoje é a saúde. Né? Em algum lugar, dentro de casa, na família, sempre tem alguém, né, que precisa de saúde. Então, que o Senhor possa derramar saúde nesta tarde, nas nossas vidas, saúde na vida do Samuelzinho, que está com febre, em nome de Jesus. Amém? Levanta suas mãos. Pai, colocamos agora diante de Ti a nossa vida, colocamos, Senhor, nossos dízimos, as nossas ofertas. Pai, que o Senhor realmente nos ajude mesmo a obedecer o Senhor, para que nós possamos ser abençoados, para que a gente não precise correr atrás daquilo que a gente precisa mais, que se cumpra a Tua palavra, que as nossas necessidades serão supridas. E eu creio, Pai, no Teu poder, eu tenho vivido isso, que o Senhor tem suprido cada uma das minhas necessidades, e vai suprir também, Pai, na vida dos dizimistas e ofertantes, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Você pode, a irmã vai passar agora, e vamos passar os avisos. Seja bem-vindo à Missão Monte Sião. Somos uma igreja com mais de 40 anos de história em Londrina, Paraná. Temos 3 momentos semanais para você estar conosco. Nos domingos, às 10 horas. Nas segundas-feiras, às 20 horas. E nas quintas, às 15 horas. Você que busca um tempo de oração, temos uma reunião de oração toda quinta-feira, às 7 horas. Venha fazer parte dessa família de Deus. Estamos na Rua Bélgica 425, no bairro Jardim Igapó, aqui em Londrina. Amém? Glória a Deus. Quantos vieram para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Então, deixa o Senhor trabalhar mesmo na sua vida, como Ele tem trabalhado na minha, como eu tenho buscado diante do Senhor, como eu tenho me colocado na presença de Deus, e o Senhor tem agido, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Amém? E vai ser fiel na sua vida também. Vamos lá, então? Quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias 17. Jeremias 17, nós vamos ler a partir do verso... Vamos ler o 9 e o 10. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre
a mente, sobre o coração, sobre os pensamentos. Foi essa palavra que Deus deu. A palavra do Senhor diz assim, todos acharam? Amém? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Curva sua cabeça mais um pouquinho, vou orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, já coloquei diante de ti, mas coloco novamente. Pai, que o Senhor fale, Senhor, ao coração dos meus irmãos, ao meu coração. O que precisar, Pai, para ser consertado, que o Senhor conserte nessa tarde. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, em nome de Jesus, Pai. Mas que a tua palavra seja revelada a cada um segundo a sua necessidade. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, o coração é a mente. Você sabia que o coração é a mente? O que significa pensar? O coração é a mente, que significa pensar. Amém? Você sabia que o coração ele tem a capacidade de iludir e de enganar? O coração tem essa capacidade. E qual que é o trabalho da mente? O trabalho da mente é pensar, imaginar, lembrar de algo que precisamos fazer, projetar ideias, mostrar como resolver isso ou aquilo. Este é o trabalho da mente. Você sabia que enquanto você dorme, a sua mente continua trabalhando? Você sabia disso? Nós estamos dormindo, mas o subconsciente está ali, está trabalhando, vai levando e trazendo coisas. Porque o trabalho da mente é pensar, mas nem sempre a mente vai pensar o que é útil. Nem sempre ela pensa o que é útil. Já pensou se a gente pudesse pensar o tempo todo no que é útil e o que faz sentido? Ia ser bom, né? Se a gente pudesse pensar, né, no que é útil e que faz sentido. Nossa vida seria impecável se a gente pensasse em tudo que é útil e que faz sentido, né? Mas não é assim que funciona. A mente, ela pega todas as informações, soma com a nossa natureza que herdamos, que é a natureza do bem e do mal, e faz com que a cabeça produza pensamentos bons e pensamentos maus. Olha só, a nossa mente, ela pega as informações que vêm, né, soma com a nossa natureza, que nós temos a natureza de bem e de mal, e a nossa cabeça que vai produzir os pensamentos, sejam eles bons ou sejam eles maus. Mas o que a gente precisa entender? Que os maus pensamentos, muitas vezes, eles são involuntários, eles são inevitáveis. Tem pensamento que vem, que não tem como, eles vêm, né? E tem momentos que a gente pensa mesmo coisas ruins, ou só acontece comigo? Acho que não, né? Tem momentos que vêm os pensamentos assim, então, eles são involuntários. Mas todos os pensamentos, esses pensamentos maus, eles precisam ser rejeitados. A gente precisa jogar fora. Como a pastora sempre fala, sai da minha mente. Nós precisamos rejeitar esses pensamentos. E tem pensamentos, irmãos, que realmente não merecem crédito, né? Que precisa ser descartado. E nada escapa dos olhos do Senhor. Ele é o único que examina a nossa mente e sonda o nosso coração. Ele é o único, como nós lemos aqui no versículo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender melhor o que é que Deus quer falar conosco nessa tarde. E o primeiro exemplo que eu tenho é que a boca fala o que está cheio o coração. É um versículo, mas também eu coloquei como exemplo. Que a boca fala o que está cheio o coração. Moisés, ele veio de uma família de 3 irmãos. Então, era Miriam, mais velha, segundo era Arão, e depois Moisés, o bebezinho que foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra de Canaã. Mas, depois que Moisés retirou o povo do Egito, e eles acamparam no deserto, a Bíblia diz que Miriam, ela era uma profetisa, ela possuía uma posição de destaque no acampamento, e Arão, ele era sacerdote e ministrava no nome do Senhor. Certamente, Arão, ele estava num nível mais privilegiado do que Miriam. Mas
quem era mais próximo de Deus era Moisés. Ele era mais próximo de Deus. Mas Deus, ele é o único que conhece o nosso coração. E Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu Miriam reclamando. Vamos ler em Números 12. Números 12. Começa assim, olha. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Aí eles disseram, né, Miriam e Moisés, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. E os dois vieram à frente e o Senhor disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a minha forma. Então, por que vocês temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique com um feto abortado e que não saia do ventre de sua mãe com a metade do seu corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, por misericórdia, conceda-lhe a cura. E o Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela não tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Então que ela fique isolada do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias para fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram para Azerote e acamparam no deserto de Parã. Então, provavelmente, Moisés, ele ficou viúvo, e a sua nova esposa não era israelita. Ela era etíope, ela era da Etiópia. E Miriam e Arão usaram isso como desculpa para poder criticar Moisés. Mas o que estava no coração de Miriam, só Deus sabia o que estava no coração dela. E a Bíblia diz que Miriam foi criticar Moisés por causa da esposa, que ela não era israelita. Muitas vezes nós falamos coisas, irmãos, mas o nosso coração está apertado. A gente não, às vezes, nem consegue entender, ou às vezes até entendemos o que está dentro no coração. Mas aqui no caso de Miriam, ela usou a esposa para poder criticar Moisés. Por quê? Porque ela estava no coração, o que tinha no coração dela era ciúmes. Porque Moisés era como um líder supremo ali em Israel. Né? Então, ela estava enciumada, porque ela era profetisa, Arão era sacerdote, mas Moisés, Deus falava com ele face a face. Então, ela estava com ciúme. E foi por isso que ela disse, será que o Senhor não tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? Ou tipo, será que o Senhor não fala conosco também, só fala com Moisés? Então, ela estava com o coração enciumado. E Deus sabia disso. O que Deus fez? Chamou eles, né, que nós lemos ali, e depois, Deus, por causa que ela tinha criticado Moisés, Deus puniu. Né? Então, na hora ela já ficou ali leprosa.
Mas, irmãos, Deus, Ele é Deus. Deus é Deus. Ele está no comando. Ele fala com quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. Amém? Aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, olha o que Deus faz, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. A partir do verso 6 diz assim: o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, e humilha e exalta. Ele levanta do pó necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com o príncipe e lhes dá lugar de honra. Amém? Até aqui. Então, o Senhor, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. E se Ele escolheu Moisés, é porque Moisés tinha essa capacidade, né? E Miriam ali, então, ficou leprosa, mas Moisés intercedeu por ela, mas ela ainda ficou de castigo 7 dias lá, longe da cidade, afastada, até a purificação dela. E algo que eu aprendo aqui nesta lição, que nós precisamos muitas vezes fechar a nossa boca. Muitas vezes nós falamos algo que está cheio o nosso coração, é o que a palavra diz, a boca fala o que está cheio o coração. Então, nós devemos vigiar os nossos pensamentos antes de falarmos, antes de falar qualquer coisa. Então, nós precisamos primeiro ouvir os nossos pensamentos, porque ele desce para o coração, e do coração vem para a boca, e daí a gente fala, e daí já está tudo perdido, né? Eu já ouvi até a expressão de coração peludo. Alguém já ouviu falar? Nossa, mas que coração peludo, né? Existe mesmo, coração peludo, coração negro, né? E que só pensa as coisas ruins. Então, é por isso que nós precisamos vigiar a nossa mente, porque a nossa mente, ela produz coisas ruins, que desce para o coração e a gente acaba falando. Por isso que a palavra do Senhor diz que é para nós tomarmos cuidado, porque o coração é mais enganoso do que qualquer doença incurável. Então, isso aqui é um alerta para mim e para você. Amém? A palavra do Senhor diz, lá em Tiago 1,19, que nós devemos ser aptos no ouvir, mas tardio no falar e tardio em se irar, né? A gente até pode irar, mas a gente não pode pecar, como diz a palavra de Deus. Amém? Então, este é um dos exemplos. Tomar cuidado com a nossa boca, o que nós falamos, começar a perceber o nosso coração, o que está cheio o nosso coração. Quando chegou uma época que eu fui muito instruída, fui trabalhada, e quando eu descobri que eu era arrogante, nossa, eu fiquei muito triste, que eu agia com arrogância, eu não sabia, porque aquilo vinha na minha mente, entrava em mim, e para mim era normal. Era natural, mas quando eu caí em si, que realmente eu agia com arrogância, eu fiquei muito triste, eu chorei muito. E eu falei para o Senhor, arranca isso do meu coração. E o Senhor tirou. Então, hoje, eu não sou mais arrogante. Quando vem o pensamento de arrogância, para mim agir com arrogância, eu já falo, sai da minha mente, vai embora, e me ajuda, Espírito Santo, a agir da maneira que o Senhor quer. É isso que eu faço, é isso que eu falo. Amém? Um outro exemplo que eu trouxe aqui também é: não vos enganeis, o Senhor sonda o coração. Amém? Segundo Reis, no capítulo 5, conta a história de um comandante, ele era do exército do rei da Síria, o nome dele era Naamã. Ele era um homem muito respeitado e honrado por seu senhor. E na guerra entre Israel e Síria, Deus deu a vitória para a Síria. E após o ataque de Israel, eles pegaram uma menina, levaram cativa essa menina, para servir na casa de Naamã, para servir a senhora de Naamã. E a menina viu ali o sofrimento do general, todo leproso, talvez não queria mais se apresentar em público, que até nem podia também na época, e triste, porque ele era um comandante, ele tinha ali o seu trabalho, ele tinha os seus afazeres, e devia estar chorando muito, porque ninguém quer uma enfermidade, ninguém quer doença na vida, e essa menina percebeu ali
o sofrimento dele, o sofrimento daquele comandante. Então, ele chamou a esposa e falou assim, olha, lá em Samaria tem um profeta. Se o seu esposo for lá, eu tenho certeza que ele vai ser curado dessa lepra. Né? Aí, a mulher do comandante foi falar com ele. Falou, olha, a menina lá de Israel que vocês trouxeram, falou que lá em Samaria tem lá um profeta, que se você for até ele, você vai ser curado, não custa arriscar, vai lá. Né? Quem sabe, né, não aconteça mesmo. E aí Naamã, ele contou isso ao rei da Síria. Ele foi lá falar com o rei da Síria. Ele falou, trouxe uma menina cativa lá de Israel, e essa menina falou que lá em Samaria tem um profeta. Então, eu gostaria de ir lá para ver se eu posso mesmo realmente ser curado desta lepra. Então, a palavra do Senhor diz que o rei enviou uma carta, o rei da Síria enviou uma carta para o rei de Israel, dizendo que ele estava enviando ali prata, ouro e roupas finas. E, juntamente com a carta, ele enviava o oficial, o Naamã, para ser curado. Mas, quando o rei recebeu essa carta, a Bíblia diz que o rei ficou muito irado. Diz que ele falou, acaso é só Deus para curar esse homem? Que ele achou que era para ele curar, né? Mas aí a palavra diz que o rei da Síria rasgou as suas vestes. Mas quando o profeta soube que ele havia rasgado as suas vestes, pediu para que levasse Naamã até ele. Então, Naamã foi até o rei. E, chegando lá, não foi Eliseu que foi atender Naamã. Ele enviou seu mensageiro, né? E o mensageiro falou que Naamã tinha dito para ele, olha, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, que você vai ser curado. Mas ele falou, nossa, mas que desonra. Não foi nem ele que veio me atender, mandou o seu moço. Né? Se sentiu assim desonrado. E ele falou, mas com tantos rios bons, vai mandar eu descer justo no Rio Jordão? Dava a impressão que o rio era bem sujo mesmo, né? Aí diz que ele saiu dali bravo, saiu dali indignado, furioso. Mas no meio do caminho ele foi orientado pelos seus servos. Aí o servo falou, olha, mas que custa, você não tem mais nada a perder. Vai lá, desce lá nas águas. Aí ele pensou bem e falou assim, não tem nada a perder mesmo, então ele foi. Ele foi, fez os procedimentos, mergulhou ali 7 vezes, e como a ordem do profeta, ele foi curado. Naamã foi purificado. Amém? Aleluias. E depois dele ter sido purificado, ele voltou. Ele retornou. Deixa eu achar aqui. Glória a Deus. Aí, Naamã, depois de curado, ele foi procurar o profeta. Aqui no versículo 15, vamos ler a partir do 15. É 2 Reis 5,15. Glória a Deus pela chuva, meu Pai. 2 Reis 5,15, diz assim, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita o presente do teu servo. E o profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu servo vai adorar no templo de Rimom, eu também já tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. E disse Eliseu, vá em paz. Então, irmãos, ao ser curado, Naamã, ele aprende que a vida é um dom de Deus. Que a vida é um dom de Deus. E que não é objeto de troca. A vida não é um objeto de troca. Mas ele reconheceu que Deus é Deus. Agora vem a pergunta, por que o profeta não recebeu os presentes? Você sabe por que ele não recebeu os presentes? Para não tirar proveito da situação.
Porque o que o general recebeu do Senhor não se compra, sabe? Então, é por isso que ele não recebeu os presentes. Aleluias. Mas a palavra diz que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Vamos mais adiante. Sabe o que aconteceu? O servo de Naamã, tinha um coração mentiroso e ganancioso. Geazi, ele viveu ao lado do profeta, mas ele não tinha gratidão no coração. Então, ele resolveu tirar proveito disso. Vamos ler? 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 20. A palavra do Senhor diz assim: Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã. Aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Olha só, o coração. Isso, querendo tirar proveito, né? Versículo 21. Então Geazi correu para alcançar Naamã. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que o aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas. Entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. Amém? Então, irmãos, não tirar proveito das coisas. Deus não se agrada disso. Deus conhece o coração. O que é seu, o que é do outro é outro. E tem momentos em que a gente pode receber coisas, mas tem momentos que não, porque Deus quer tratar, Deus quer trabalhar. Então, nós precisamos entender isso, que há hora, há momento para todas as coisas. Há a hora certa, há o momento certo. Mas esse servo, por ganância, inventou uma mentira e foi lá buscar o que não lhe pertencia. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Versículo 25. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi em lugar algum. Olha, irmãos, teu servo não foi em lugar algum. Como que nós vamos enganar Deus, né, irmã? Não tem como. Não dá para enganar o Senhor, Ele vê todas as coisas. Amém? Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata e nem ouro, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Então não era o momento. Se Eliseu não aceitou, porque não era o momento. Porque se ele tivesse aceitado, Naamã ia pensar que ele tinha pagado para ser curado. E a cura, irmãos, a gente não paga, Deus dá de graça para nós. Então foi por isso que Eliseu não recebeu. Agora vem a consequência, né? Por isso, versículo 27, por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Olha só que coisas. Então, irmãos, nós precisamos vigiar o nosso coração. O que Geazi ganhou com isso? A sua própria ruína.
Porque Deus conhecia a intenção do coração dele, assim como ele também conhece a intenção do nosso coração. Mas qual que é a mensagem para hoje, para mim e para você? Vigiar os nossos pensamentos e falar somente o que convém. Esta é a mensagem que Deus está dando. Às vezes nós nos colocamos em situações em que a gente quer falar, e a gente fala até coisas que depois não tem mais como consertar, principalmente dentro da nossa casa. Então, nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Porque se a gente for falar tudo que está no nosso coração, nós matamos o outro. Não é verdade? E não, então, nós temos que fazer isso, vigiar os nossos pensamentos. É isso que Deus quer, né? Então, irmãos, vamos ler aqui Colossenses 3. Já estou quase terminando já. Olha a instrução que tem para nós aqui em Colossenses 3. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Então, irmãos, o que é pensar nas coisas do alto? É dar prioridade ao reino de Deus. É fazer morrer dentro de nós tudo que pertence à natureza terrena, que é a ira, os maus desejos, a paixão, a impureza, o ciúme. Isso são obras do passado, não nos pertence mais. Então, nós devemos morrer para essas coisas e viver as coisas que são do alto, que são as coisas de Deus. Continuando, versículo 5. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, que é a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas. Abandone a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Né? Tanta gente falando tanta coisa, cada palavrão, cada palavreado que dá até nojo de ouvir. Então, nós temos que abandonar isso. A palavra do Senhor diz: não mintam uns aos outros, a mentira é abominável. Deus abomina a mentira. Ele abomina. Eu falo: Senhor, arranca de mim, não me deixa mentir. Teve um dia que eu soltei uma coisa, eu estava morrendo de medo, mas foi assim, involuntário. Lembra que eu falei do pensamento involuntário? Eu soltei algo que foi com tudo, mas quando eu vi, eu já tinha falado. E era mentira. Olha só. Mas na hora o Espírito Santo, acendeu a luzinha. Aí eu virei as costas, eu entrei ali no ambiente e eu falei: Pai, me perdoa porque eu menti. O Senhor sabe, o Senhor viu a intenção do meu coração. Eu menti, então o Senhor me perdoa. E Deus me perdoou, porque depois do que eu tinha que fazer, foi feito com sucesso, porque Deus havia perdoado. Então, irmãos, cuidado com a mentira. Não existe mentira pequena, nem mentira média e nem mentira grande. Então, cuidado. Amém? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, incircunciso, circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo,
Porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja um juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês palavra de Cristo. Ensine e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vigiar a nossa mente e o nosso coração. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tendo cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha que tremendo. Deus é tremendo, né? Então nós temos que ter cuidado com o que a gente pensa, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. E Deus sabe, irmãos, que nós temos a tendência de pensar coisas que não valem nada. Mas Deus não está nos condenando. Ele nos fez e sabe da nossa estrutura. Mas quando vierem os maus pensamentos, o que nós temos que fazer é jogar fora. Jogar fora esses pensamentos. E o que a gente precisa fazer é treinar a nossa mente. Treinar. Porque às vezes você recebe uma carga, um ataque de maus pensamentos, então a gente precisa resistir. Você precisa resistir. Porque o ataque vai passar. Né? A palavra do Senhor não fala? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir, né? E quando vierem os maus pensamentos, amém. Então, aí quando vier os maus pensamentos, para a gente aprender a controlar os nossos pensamentos, amém? Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, recebe de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Amém? Então, vamos adestrar a nossa mente, antes de nós falarmos. Foi isso que Deus falou comigo. Eu falei: Senhor, me dá uma palavra, Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer falar nessa tarde? Né? E Deus deu essa palavra. Tentei mudar, mas voltei de novo ali, porque era esta palavra. Então, esta palavra é para mim e é para você. Né? Então, para a gente realmente tomar cuidado, porque, como diz aqui Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Amém? Então, vamos vigiar mais. Vamos reciclar, né, os nossos pensamentos, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Aleluia. Curva sua cabeça. Muitas vezes, o coração nos leva a tomar decisões erradas. E nós precisamos transformar o nosso interior. Deus quer curar o coração nessa tarde. Deus quer curar o seu coração, o meu coração. Deus quer nos ajudar a reconhecer as nossas fraquezas. Ele quer nos ajudar para a gente reconhecer que nós somos fracos e que nós dependemos do Senhor.
Ele quer nos ajudar a depender mais dEle, mais da sua graça. O Senhor, Ele quer alinhar o seu coração com os propósitos dEle. Alinhar o meu coração com o propósito dEle. Porque às vezes nós estamos num caminho e o Senhor está em outro. E nós precisamos alinhar isso. Estar junto, de acordo com o Senhor. E Deus, irmãos, Ele pode preencher o coração de amor. Ele quer pôr amor no nosso coração. Aleluias. Que o coração possa confiar mais em Deus e não no homem. Louvado seja o Senhor. Deus quer te recompensar nessa tarde. Mas primeiro, Ele precisa fazer uma limpeza. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Amém? Eu gostaria que você fizesse uma reflexão agora. Você e Deus. O que é que precisa ser mudado? É o seu jeito de falar? Quando você está bravo, nervoso? É o seu jeito de olhar as coisas? Talvez não está olhando da maneira que precisa. Talvez é aquilo que a pastora sempre fala aqui, é um grão de feijão, o diabo coloca uma lupa, você vê uma melancia e já começa a desandar tudo. Deus quer mudar nessa tarde. Ele quer transformar a sua vida. Seu jeito de agir, seu jeito de falar, seu jeito de pensar. Em nome de Jesus. Quantos querem ser transformados por Deus? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor corrige o filho que ama. Eu vejo isso como uma correção nesta tarde. O Senhor nos alertando, Pai, para a gente poder alcançar as recompensas que o Senhor tem para nós. Muitas vezes não recebemos, Senhor, porque estamos estacionados. Mas nesta tarde, Senhor, nós queremos sair da mesmice, Pai. Nós queremos, Pai, que os nossos pensamentos sejam totalmente mudados e transformados nesta tarde. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda esse meu irmão. Pai, talvez no momento de ira dentro da casa, comece a falar e magoa e fica magoada. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, trata esta vida, Senhor. Trata, Pai, o filho, a filha, o esposo, a esposa. Ah, Pai, o neto, a neta. Vem tratar nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É tarde de conserto, Senhor. Toma o nosso coração nas Tuas mãos. Não nos deixe agir pelo impulso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Não deixa, Pai. Ah, Senhor, nos ajuda a aprisionar a natureza má e perversa. A natureza, Senhor, que às vezes tenta se aflorar. Em nome de Jesus, como nós já dissemos, hoje nós estamos em Cristo. E em Cristo nós somos uma nova criatura. E uma nova criatura, Senhor, tem bons pensamentos. Uma nova criatura, Senhor, não mente. Uma nova criatura não engana. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui. Espírito Santo, toca, Senhor, nesta vida. Toca na minha vida. Toca, Senhor, quando eu estou dentro da minha casa. Toca, Senhor, quando eu estou falando com os meus. Vai tocando, vai mudando, vai transformando, Senhor. Este meu irmão que está assistindo. Essa minha irmã que está assistindo. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Remove toda sujeira da mente, do pensamento, dos sentimentos. Nos ajuda, Espírito Santo, a alcançar o melhor do Senhor, ó Pai. Nos ajuda a sair da mesmice, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Ah, Senhor, venha mudar, Senhor. Venha mudar a rotina da nossa casa. Venha mudar os planos. Venha mudar os projetos. Nós queremos repreender todo o dardo inflamado do inimigo. Ah, Pai, todas as palavras contrárias, que às vezes falamos algo, o inimigo distorce e a pessoa ouve diferente e já vira a cara com a gente. Em nome de Jesus, que seja aniquilado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Enche-nos com o Teu Espírito, Senhor. Enche-nos com a Tua graça. Enche-nos com o Teu poder, Senhor. Faz a nossa vida transbordar. Nos ajuda a vigiar, Senhor, a nossa boca, os nossos lábios e os nossos pensamentos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
Hoje, Pai, o inimigo, ele mudou a estratégia dele. Ele não entra mais na pessoa, que a pessoa fica estribuchando no chão. Não, hoje ele atinge a nossa mente, os nossos pensamentos. Ele atinge, Senhor, as nossas emoções. Mas que nesta tarde seja quebrada, aniquilada, em nome de Jesus, todos os planos do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa mente, os nossos sentimentos e as nossas emoções, Pai. Seja conosco, Espírito Santo, e nos ajuda a viver mais um dia de fé em fé e de glória em glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Foram abençoados? Amém? Deus é bom, né? Todo dia o Senhor tem uma palavra de bênção. Essa palavra eu quero dizer que foi para mim. Para mim essa palavra. Mas eu recebi com alegria do Senhor. Amém? Vamos para casa? Em nome de Jesus, estenda suas mãos. Pai, muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. E o Senhor nos orienta, Espírito Santo. O Senhor nos guia, o Senhor nos dirige. Continua mesmo, Pai, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos entendimentos, Pai, para que a gente possa alcançar a tão recompensa que o Senhor tem programado e planejado para nós. Em nome de Jesus, que os meus irmãos vão guardados, em nome do Pai, do Filho, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Amo vocês. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Amém?